Fala estudante, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. E nesse vídeo a gente já está no capítulo 2 do livro Introdução à Economia do Mankiw. E esse capítulo 2 ele vai ser dividido em 3 vídeos, que são o economista como cientista, o economista como conselheiro de políticas e por que os economistas divergem. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o economista como cientista. Então já comenta aí qual que é a sua faculdade e vamos nessa. Bom, vamos começar. O que o Mankiw ele quer dizer no economista como cientista? Ele quer dizer que a economia é uma ciência e, portanto, sendo uma ciência, ela demanda o método científico. Então, qual que é a definição de método científico que ele coloca? Que é o desenvolvimento e teste imparcial de teorias sobre como funciona o mundo. E aí a gente já encaixa uma frase do Albert Einstein, ele diz que a ciência nada mais é do que o refinamento do pensamento cotidiano. Então vamos lá, vamos pensar sobre isso. O Newton vê lá a maçã caindo e ele começa a ter uma ideia de gravidade. E aí ele começa a testar modelos para conseguir descrever aquilo lá. Então ele faz os testes e depois faz alguma formulação e vê que aquilo lá realmente é verdadeiro, seguindo um método científico. É mais ou menos por aí, a gente ainda vai ver mais sobre esse assunto. Então, o que o método científico ele precisa? Ele precisa de observação, teoria e muito mais observação, né? O cientista é aquela pessoa atenta que fica olhando o mundo ao seu redor. Mas qual que é o problema de economia que torna as coisas um pouco mais complicadas, né? É que é difícil e às vezes impossível conduzir experimentos, porque a economia é uma coisa muito complexa. E diferente de um experimento biológico, por exemplo, onde você está estudando um vírus, aí você consegue fazer numa plaquinha o estudo daquele vírus centenas de vezes. Em economia você não consegue ficar reproduzindo os experimentos, porque eles estão acontecendo aí ao nosso redor. Eles dependem de inúmeros fatores e não dá pra gente ficar toda hora refazendo. Então não tem como fazer centenas de experimentos para conseguir chegar em respostas. O economista ele é como aquela pessoa que estuda os céus, né? A pessoa que estuda os céus, ela tem aquela informação de agora. Ele não consegue ficar mandando o céu voltar para ele conseguir estudar. Então ele tem que ficar atento ao que está acontecendo ao seu redor. E gera um problema isso daí, porque como você não consegue refazer, ou você fica contente só com o que você está vendo agora no presente, ou você estuda o passado. E por isso que é muito importante a gente estudar o passado para entender economia, entender de qualquer assunto. Porque quando a gente estuda o passado, a gente já conhece os erros do passado. E aí, a partir daí, a gente está menos suscetível a cometer esses erros agora no presente. Então, principalmente nos investimentos, né, que o coração desse canal são os investimentos, quando você lê diversos autores, você aprende a não entrar em uma bolha, aprende quais foram os erros daquela pessoa e não comete. Então, é fundamental estudar o passado, tanto em economia, investimentos e em qualquer área da vida. E em qualquer ciência, é muito importante que a gente defina hipóteses, porque as hipóteses elas trazem simplificações para os modelos que tornam um pouco mais simples de resolver algum problema e tirando questões que sejam ruídos, trazendo só o essencial. E o papel do cientista é justamente definir quais são essas hipóteses, para como que ele vai constituir aquele modelo de forma que aquele modelo ele represente de forma fidedigna a realidade que ele está estudando. Então essa questão de definição de hipóteses também é um grande papel do economista. E nesse contexto científico, os modelos se tornam bastante importantes, porque quando a gente está estudando economia, milhões de pessoas estão envolvidas em muitas atividades e é necessário simplificar. Então, o Mankiw ele nos traz dois modelos. O primeiro que ele traz é o diagrama do fluxo circular. E qual que é a definição que ele coloca aqui? Como sendo um modelo visual da economia que mostra como os dólares circulam pelos mercados entre famílias e empresas. Então, essa definição de famílias e empresas a gente vai ver agora. E também dólares seria qualquer moeda. Ele é um autor americano, então por isso que ele fala em dólares. Então as famílias são as propriedades dos fatores de produção e elas consomem todos os bens que as empresas produzem. Já as empresas produzem bens e serviços usando insumos como trabalho, terra e capital, podendo ser prédios e máquinas, os quais são chamados de fatores de produção. Então, é claro que as empresas são possuídas por famílias também, né? Então tem essa relação aí de que tem os donos das empresas são famílias. Então tem essa relação. E aí existem dois mercados onde esse diagrama de fluxo circular ele atua, né?
tem o mercado de bens e serviços. Então, nesse mercado, as famílias são compradoras e as empresas são vendedoras. Então, o produto final, assim, os resultados da produtividade da economia são lá consumidos pelas famílias nesse mercado e são ofertados pelas empresas. Já no mercado de fatores de produção, a gente está falando de um mercado que utiliza insumos para produzir bens e serviços. Então, nesse mercado de fatores de produção, as famílias são as vendedoras e as empresas são as compradoras. Então, dá uma olhadinha aí no diagrama na tela. Bom, no diagrama na tela aí a gente vê que tem aqui em cima os mercados de bens e serviços, onde as empresas vendem e as famílias compram. E vamos andando para a direita aqui. Os bens e serviços comprados vão para as famílias. E os gastos, o dinheiro circula no sentido das famílias até as empresas. Então, o dinheiro que é um gasto para as famílias entra como receita para as empresas. Aqui do outro lado, as empresas estão jogando bens e serviços oferecidos para o mercado de bens e serviços. Lá embaixo, nos mercados de fatores de produção, as empresas estão pagando salários, aluguéis e distribuindo lucros que estão gerando renda para as famílias. Em compensação, as famílias estão entregando trabalho, terra e capital que fornecem então os fatores de produção para as empresas. Então, se a gente observar a setinha azul, é o fluxo dos insumos e dos produtos, o que está sendo produzido. Já no outro sentido, está o fluxo do dinheiro, né? Então, o dinheiro sai das famílias, as famílias gastam no mercado de bens e serviços, isso entra nas empresas, as empresas, por sua vez, pagam salários, aluguéis, e aí entra num ciclo virtuoso aí da economia. Já falando agora do segundo modelo, o segundo modelo é o da fronteira de possibilidades de produção. Esse modelo aí tem mais para a gente debater, que é bastante interessante. Então, a fronteira de possibilidades de produção ele é um gráfico que mostra as combinações de produto que a economia tem possibilidade de produzir, dados os fatores de produção e a tecnologia de produção disponíveis. Então, o clássico exemplo é de açúcar e etanol, porque o açúcar, a cana-de-açúcar, ela pode ser utilizada tanto para produzir açúcar como o nosso álcool que a gente usa nos veículos. Então, dado o recurso cana-de-açúcar, você vai ter um gráfico onde você pode produzir tanto de litros de combustível ou tanto de açúcar. E isso que vai definir um gráfico de fronteira de possibilidade de produção. Vamos colocar aí na tela. Então, nesse gráfico que você pode observar aí na tela, ele tem uma concavidade para baixo, que significa que quanto mais você vai para a direita, você aumenta a quantidade de um produto e diminui a quantidade do outro. O que é importante a gente falar? Quais são os níveis eficientes? Os níveis eficientes são a fronteira. Então é justamente a bordinha, que a bordinha significa que a gente está tirando o melhor proveito da economia. Se a gente estiver dentro, quer dizer que a gente está ocioso, está vacante, a gente está produzindo menos do que a gente poderia produzir. Ali naquele ponto D, por exemplo. Embora você consiga produzir muito mais, você está num ponto de menor eficiência. E isso pode ocorrer por vários motivos. Já um ponto externo à fronteira de possibilidade de produção, como aquele ponto C, ele se torna um ponto impossível, porque não tem como você concentrar recursos de uma maneira que você consiga atingir aquela produtividade. Aquela produtividade ali está além das suas capacidades e você não consegue produzir aquele par ordenado de quantidade de produtos dos dois tipos. E aí a questão que vem, né, tá bom, tem a fronteira de possibilidade de produção que me diz que eu estou sendo eficiente na economia. Beleza. Mas existe algum ponto dentro dessa fronteira de possibilidades de produção que seja melhor, que seja ótimo? E essa assim, é uma questão extremamente interessante e relevante. Bom, primeiro vamos falar o que significa a inclinação da fronteira de possibilidade de produção. Você percebe que quando a gente vai chegando nos eixos, ela vai ficando perpendicular ao eixo. O que isso significa? Que se você estressa muito, você quer fazer muito de um único produto, às vezes você está elevando recursos da economia que não deveriam estar ali, ou seja, que eles não são eficientes naquele ponto. Ou seja, você está
vamos supor que você é um cara que produz batatas e carne. Se você quer, eu quero produzir só batatas. E eu quero aumentar essa produção. Às vezes eu vou ter que ficar lá olhando a batata crescer para ver se não surge nenhuma erva daninha lá para eu poder arrancar e aí eu maximizo a produção de batatas. Às vezes não vale a pena, às vezes vale a pena eu deixar algumas batatas lá apodrecerem, mas eu tenho um pouco de gado. Então essa é a questão. Quando você chega muito na ponta da fronteira de possibilidade de produção, você tem que trocar muito de um produto em detrimento do outro. Então, outro exemplo. Vamos supor que eu tenho engenheiros que sabem trabalhar com avião e com carros, né? Então vai ter uns engenheiros que sabem um pouquinho os dois, talvez. Mas se eu quero pegar todos os engenheiros que produzem carros e aviões para fazer só aviões, vai ter um monte lá que vai ficar perdido que não vai saber nem por onde começar. Então esses engenheiros eles vão acabar não produzindo nada. E aí, nesse contexto, eles formam essa questão perpendicular. Então, para cada engenheiro a mais, muito poucos carros ou muito poucos aviões são produzidos. Essa é a questão. Então, no primeiro momento, você pensa assim, então, já que isso significa custo de oportunidade, essa curva, seria interessante onde o custo de oportunidade ele é equivalente, ou seja, o custo de oportunidade é 1. Isso ocorreria numa inclinação de 45 graus, ali mais ou menos perto de A e B, onde eu estaria trocando quantidades mais ou menos equivalentes na produção de um produto em detrimento do outro. Então as quantidades estariam mais ou menos sendo respeitadas, eu não estaria perdendo muito de uma para produzir a outra e nem vice-versa. Só que essa não é a resposta, tá? Todos os pontos são eficientes. E você definir o seu lucro, o que vai ser melhor para você, vai depender de outra coisa. Vai depender de quanto de lucro você consegue com cada um dos produtos. Então, no final das contas, você vai ter que pegar esse gráfico e fazer uma associação com o gráfico de oferta e demanda, que a gente vai ver mais para frente, para ver a quantidade e o preço de equilíbrio. E, dado esses dois produtos com quantidades e preços de equilíbrio diferentes, a gente vai conseguir escolher qual que é a posição mais interessante. Então, naquele exemplo onde eu falo de açúcar e de etanol, onde eu tenho essa fronteira de possibilidades de produção de açúcar e etanol a partir da cana-de-açúcar, vamos pensar, se o preço do etanol sobe muito, faz mais sentido eu produzir mais etanol, porque isso vai me dar mais lucro. Então, eu desloco a fronteira de possibilidade de produção, eu me desloco ao longo da fronteira de possibilidade de produção para produzir mais etanol. Então, quando o açúcar subir, aí eu posso produzir mais açúcar também. Então, essa busca por eficiência, ela depende não da inclinação da curva, mas depende do preço e do lucro que você consegue com cada unidade daquele produto que você está produzindo. Então você vê como aqueles conceitos de escassez, eficiência, trade-off, custo de oportunidade, crescimento econômico são coisas que vão permear aí nessas decisões, né? Quando você olha a fronteira de possibilidade de produção, você pensa em tudo isso para sua tomada de decisão. Então isso é muito importante. Para concluir o capítulo, o Manco ele mostra que existe dois campos da economia que são estudados, que é o microeconomia e o macroeconomia. Vamos colocar aqui a definição dele e depois fazer alguns comentários. A microeconomia é o estudo de como as famílias e empresas tomam decisões e de como elas interagem nos mercados. Já a macroeconomia é o estudo dos fenômenos da economia como um todo, incluindo inflação, desemprego e crescimento econômico. Então é claro que eles têm uma relação umbilical, não tem como você dissociar uma coisa da outra, mas isso é uma separação mais para ajudar no estudo. Então, a microeconomia seria uma coisa mais focada, mais um mercado fechado, assim, vou estudar o mercado de ovos. Isso é microeconomia. Agora, a relação entre países em uma guerra, se vai ter mais riqueza ou menos riqueza, inflação, desemprego, isso aí já é macroeconomia. Então, ao longo do livro, você vai perceber que vai ter momentos que a gente vai estar estudando microeconomia, que são os capítulos mais do começo, e os capítulos mais do final são os capítulos de macroeconomia. E por fim, eu gostaria que você deixasse aí nos comentários um exercício. Comenta aí para mim um exemplo de um mercado de bens e serviços e um exemplo de um mercado de fatores de produção. Um forte abraço, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.